Reverendíssimo Padre Luiz Fábio, Reverendo Diácono, caros irmãos seminaristas, amado povo de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, ainda celebrando as alegrias do Natal, hoje cumprindo-se uma semana dessa festa linda da encarnação de nosso Senhor, a liturgia da igreja nos chama a refletir também ainda acerca dessa encarnação e as suas consequências na vida do homem. Existe uma discussão teológica que fica em aberta, né, e cada um pode escolher o lado que gostaria de pensar, que é justamente acerca da encarnação e salvação de Jesus Cristo. De um lado, temos aqueles que defendem que como Deus é onipotente, ou seja, tudo pode, Ele poderia salvar os homens do pecado, salvar o mundo, sem precisar se encarnar, ou sem precisar morrer na cruz, para a salvação de todos os homens, da forma que foi feito, que nós já conhecemos. Eles defendem isso justamente por um princípio da não contradição filosófica também, né? Que uma coisa não pode ser e ser ao mesmo tempo. Se Ele é onipotente, Ele pode tudo, e poderia fazer a salvação dos homens de diversas formas. Enquanto existe uma outra linha de pensamento teológico que diz que a forma que o Senhor escolheu durante toda a história da salvação foi pensada, calculada, e que essa forma de se encarnar, morrer, ressuscitar, foi a melhor forma possível e talvez única em que Deus poderia reunir todas as coisas em seus significados para a salvação dos homens. Isso não é uma heresia escolher de um lado, mas acerca dessa outra visão, que eu também gosto muito, sobre dessa ser a forma perfeita em que Deus veio ao mundo para nos salvar e se encarnou, nós celebramos hoje a Sagrada Família, nesse projeto salvífico de nosso Senhor, porque Deus, que vivia, Jesus, o Filho, no seio familiar da Santíssima Trindade, desce ao mundo para tocar a nossa inferior humanidade. Ele sai da sua família trinitária e passa a ser família aqui na terra conosco. Jesus, entre todas as formas, o Filho, Deus, de salvar os homens, Ele quis e escolheu a forma familiar para salvar todos nós, e veio ao mundo por uma família. Então, cá, já conseguimos elencar a importância da família na história da vida de cada um de nós, porque Deus, desde o primeiro momento, santificou o seio familiar, santificou, e bom, ainda temos o presépio, tá aqui, é porque ontem eu preguei em uma paróquia e era no meio, né, eu já olhei para cá para mostrar, mas temos a Sagrada Família, mas no presépio também podemos ver que a liturgia de hoje, ela simplesmente e diretamente, a mensagem que ela nos traz é: olhemos para a família de Nazaré e tornemos a nossa família semelhante a ela. Mas, ao olharmos simplesmente, né, para imagens do Senhor, de Maria e José, temos uma família que parece perfeita, mas é ao menos estranha quando analisamos. Temos um pai que não é pai, uma mãe que é virgem e um filho que é Deus. De todas as variantes que poderia ter uma família, essa família também aparentemente não é normal. Pai que não é pai, mãe que é virgem e um filho que é Deus. Mas existe de fato um fator biológico que para uma família tem ali o homem e a mulher, mas somente a união entre homem e mulher basta para existir uma família. Cadê os casais aqui da nossa paróquia? Vocês que são casados há 10, 20 anos ou pouco tempo, somente estar junto significa construir uma família? Difícil essa pergunta, né? A gente diz logo, tem que dizer que sim. Mas a união entre o homem e a mulher para construir uma família não é acompanhada somente de um sim e de escolher estar com outro. Mas a liturgia nos mostra que hoje, para a construção de uma família, precisa existir naquele seio familiar a presença do temor a Deus. E aqui que está a chave também da nossa liturgia de hoje. É o temor a Deus que constrói, que traz
a vida do homem o sentido e inaugura o seio familiar. É nesse seio familiar que o Papa Paulo VI vai dizer que foi o método que Deus nos deu, que nos permite compreender quem é Jesus. E aqui, falando desse seio familiar, nós precisamos entender uma coisa, né? Vamos lá. Sabemos já que para uma família não basta só se unir, mas precisa ser uma família temente a Deus, como cantamos no Salmo, belamente, né? Foi como que nós cantamos? Felizes os que temem o Senhor e o quê? E trilham seus caminhos. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. E depois o Salmo vai continuar dando uma receitinha, né? Ali sobre as famílias. A segunda leitura também e a primeira. Mas hoje nós vivemos em um mundo marcado totalmente por um pensamento que desde os concílios, né? Do Concílio Vaticano II, os papas têm batido bastante. Papa Francisco já falou, João Paulo II então, nem se diz Papa Bento, Paulo VI, mas que é uma realidade do individualismo e do egoísmo que marca o coração de cada um de nós. As nossas relações são marcadas por isso. E até tem uma analogia interessante que parece que as nossas famílias, elas viram campos de batalha, né? O que importa é o que eu quero, se não é da minha vontade, se você não me agrega mais, eu descarto. E a gente fica nessas relações. Parece que a nossa família é uma empresa. Vocês já sabem qual é a diferença entre família e empresa? Vou contar uma coisa que a gente vai entender rápido. Meu Flamengo esse ano não ganhou nada, né? Então, quem quiser zoar, aproveita, porque ano que vem a gente vai vir com tudo. Esse ano a gente foi mal, ganhou nada. E que lá os donos, né, os diretores do Flamengo estão fazendo esse ano? Olha, quem não nos agrega mais nada, a gente vai mandar o quê? Embora. O cara não consegue fazer gol, o cara não consegue dar um passe, ele já não me agrega mais nada. Então, ó, muito obrigado aí, porque você me ajudou a conquistar esse ano passado e tal, mas eu preciso de gente nova, porque já não está dando mais. Ou seja, na empresa, quando você não agrega mais valor, quando você não consegue entregar mais nada, você é simplesmente descartado. Você é um CPF, você é um número. Ou se você já vai ficando idoso, você não tem mais aquela vitalidade, não, vamos descartar, vamos contratar outra pessoa. E na família não é assim. O seu pai vai ser sempre o seu pai, independente do que ele é, do que ele faz, do que ele já tenha te dito. Sua mãe, idem, a mesma coisa. Ou você também nunca vai deixar de ser filho. Pois essa foi a família que o Senhor escolheu que você nascesse, com todos os problemas, com todas as dificuldades, com todos os percalços da vida. Foi aí, com esta mãe, com este pai, com essa esposa, que Deus escolheu que a sua vida fosse santificada, para que um dia você pudesse também estar diante dele e juntos vivermos na eternidade. O padre, ele se santifica como? Se santifica através do povo. Ele santificando o povo, ele é santificado também, é uma vida de entrega. E numa família, ela é santificada a partir do momento que o casal santifica um ao outro, o marido a sua esposa, a esposa o seu marido, e com esse amor, eles santificam os seus filhos. Então, as nossas famílias, elas não podem ser um campo de batalha, meus irmãos. Nós temos um valor, a união do homem e da mulher, ela tem um valor que ela é muito grande, e não se resume somente ao dizer sim, mas ao dizer sim diante de Deus e com compromisso. Se fizermos um exercício, né? Vocês lembram, quem é casado, levanta a mão aí, quem é casado. Graças a Deus. Vocês lembram o evangelho que foi lido no dia do casamento de vocês? Sim? Não? Talvez? Alguns vão ter que pegar o VHS, né? Fita cassete, porque já tem tempo. Outros vão pegar o DVD, o pendrive. Mas muitos padres e diáconos sempre usam aquele evangelho da rocha, não é? Criar a casa, santificar em cima da rocha, os alicerces, às vezes da boda de Caná também. Mas é esse ponto também que o Senhor nos chama a atenção hoje, de criarmos um lugar onde a nossa família seja edificada, como vai dizer no versículo 17 da segunda leitura. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras, seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele, dai graças a Deus, o Pai. Eu sei que às vezes, com o passar do tempo, nós tendemos a ficar cansados, a esquecermos aquilo que o Senhor nos chama.
Mas certo dia estávamos numa casa de umas famílias, né? Com alguns membros daqui da paróquia e falávamos sobre isso. O que é o amor de fato? Aí a gente começou uma discussão ali, assim, discussão amigável, né? Conversando. De que até a gente falou, né? Eu não acredito em amor à primeira vista. Pode ter atração, desejo, paixão. Mas o amor é uma construção de decisão. Chega um momento na vida do casal que muitas vezes aquela paixão esmorece. E o que vai ficar diante dos dois é a decisão de escolher estar junto, a decisão de caminhar juntos para o céu. E é essa decisão que Deus quer trazer ao coração de cada um hoje, daquilo que foi dito, daquilo que foi vivido e daquilo que celebramos. Amar é decidir estar juntos, amar é viver conforme o Senhor quer que vivamos. E cada vez mais vemos um homem descendo, né, se afundando, chegando ao nível animalesco. E assim como o Senhor veio ao mundo, escolheu como esse método a família para inaugurar o seu reino de salvação, a plenitude dos tempos, o inimigo deseja atacar primeiramente a família. A gente sempre discutia no seminário essas coisas, né? De que a nossa pastoral atual precisa ser uma pastoral das famílias. A igreja precisa estar presente no coração familiar, porque é ali que o inimigo age, é ali que o inimigo persegue e é ali que ele quer destruir. Porque a família deve e precisa ser o primeiro núcleo de igreja nas nossas vidas. Os pais são catequistas. Se você é pai e não sabe disso, você deveria ser um catequista. Ensinar o seu filho a rezar, o que é Jesus, o que é Deus, o que é missa. E eu fico triste quando, às vezes, vemos pais que têm filhos e não trazem para a igreja. Outro dia, conversando com, eu falei, olha, por que você não traz o seu filho para a missa, né? Ele, diácono, faz muito barulho, atrapalha o padre, ele vai para a escola a semana toda, fica muito cansado, eu fico com preguiça, eu fico com pena de acordar o menino, a menina, ele vem todo mole, chega aqui, aí fica dormindo no meu braço. Meu irmão, não faça isso, traga essa criança para a igreja. Se você leva ele para a escola, mesmo quando ele não quer, leva no médico quando ele não quer, aí quando é para trazer a igreja, a criança tem direito de escolha, né? Engraçado. Aí passa 5, 10, 15 anos, meu filho não vem para a igreja, ele não gosta de estar aqui, ele não entende o que é a missa. Mas isso desde criança não foi colocado no coração dele. Não trazendo ele para a igreja, ele não se acostumou com o ambiente. Aí ele vem para a igreja, vê os padres com essa roupa, se assusta. Mas é porque isso desde criança não foi colocado no coração dele. Então vós, que sois pais, não dais coisas ruins para os seus filhos. Não é isso que a Sagrada Escritura quer dizer? Vai dizer? Então, trazer para a igreja, educar os seus filhos diante da lei do Senhor, são reflexos daquilo que o Senhor nos chama a vivermos quanto família. Hoje estamos nos tempos dos influencers, não é isso? Aqueles que do Instagram, de YouTube, que são especialistas em várias coisas e a gente segue porque acha engraçado ou porque gosta. Mas nós precisamos ser, vós precisais ser, os principais influencers da vida dos seus filhos, da vida das suas famílias. Os meus pais não vêm para a igreja, seja o influencer deles. Eles têm que te admirar porque você segue, porque você serve em meio às dificuldades, você está aqui, você não abandona, fala, olha, eu sou falho, eu sou pecador, eu não sou perfeito, mas eu não abro mão da presença do Senhor na minha vida. A igreja é um hospital, diz o Papa Francisco. Então, eu lembro justamente disso. Eu sou filho de pais separados, e eu lembro que falando sobre a influência que um pai tem na vida do filho, né? E eu lembro que uma das lembranças mais tristes que eu tinha, né, na minha infância, era o dia dos pais na escola, em que as crianças sempre cantavam, né, preparavam uma música, eu não sei se até hoje fazem isso, né? Aí ensaia com a professora, tempo, aquela gandaia toda, né? Aí no dia dos pais, o pai vai buscar o filho e a gente sempre cantava uma música. E eu lembro que no dia que foi cantar a música, quem apareceu foi minha mãe. Caraca, eu lembro que eu chorava, e ainda por cima ainda apareceu o namorado da minha mãe. Aí acabou. Falei, não é meu pai, já fiquei com raiva, queria bater em todo mundo pequenininho, né? Aí essa foi uma das lembranças mais tristes que eu tinha, né? Porque eu não queria nada do meu pai, eu queria que ele estivesse, só isso. Que ele estivesse ali, que ele fosse o meu herói, meu influência. E meu pai faleceu há pouco tempo, em 2021, né, de Covid. E
nossa relação era muito boa, meu pai era meu amigo, meu fechamento e tudo mais. E um dos passos que a gente dá no seminário, que é o leitorato, ou foi acolitato, foi leitorato, acolitato, meu pai já tinha falecido. Eu tive leitorato, meu pai faleceu uma semana depois, né? 1 ou 2 semanas depois. E foi lá na catedral, aquela alegria de dar os passos no seminário, que os nossos irmãos estão vivendo também, logo, logo ordenados. E meu pai sempre participou de tudo na minha vida do seminário, tudo. E foi muito presente, né? Aí no final da missa tinha tanta gente para abraçar, para parabenizar, tinha gente daqui também, gente de outras paróquias. Aí a gente vai falando com todo mundo, né? Aí ele lá tentando falar. Aí vem me dar um abraço, olha, estou indo embora, mas parabéns, não sei o quê, me parabenizou. Eu falei, poxa, pai, obrigado por ter vindo. Aí ele, é minha obrigação estar aqui. Então, naquele dia, eu recebi uma cura de algo da minha infância. E que muitas vezes as atitudes que nós, quanto pais, mães, temos às vezes na nossa casa, por mais simples que seja, isso causa uma grande ferida ou também causa uma grande força no coração da vossa família. Então, não esqueçam disso, né? Todos os dias, quando vocês levantarem, forem trabalhar, forem ganhar o seu pão para sustentar a sua família, que vocês têm pessoas que dependem de vocês muito mais do que financeiramente, mas pessoas que querem ser suportadas por vocês. A família tem que ser um lugar de suporte, como clama a liturgia hoje, de pessoas que suportam uns aos outros nas dores, nas dificuldades e nas alegrias. Quando nada está bem, a gente sempre quer correr para algum lugar. E esse lugar precisa ser o colo da nossa mãe, da nossa família, onde nós achamos o conforto, o consolo da nossa vida. E também gostaria de ler só um trecho do que o Papa Francisco falou hoje sobre a celebração da Sagrada Família. Ele vai dizer no Ângelus: Deus, que muitas vezes imaginamos estar além dos problemas, veio habitar em nossa vida com os seus problemas. Ele nos salvou, assim vivendo em meio a nós. Não veio já adulto, mas muito pequeno. Viveu em família, filho de uma mãe e de um pai. Lá passou a maior parte de seu tempo, crescendo, aprendendo em uma vida feita de cotidianidade, escondimento e silêncio. E não evitou as dificuldades, antes, pelo contrário, ao escolher uma família especialista em sofrimento. Interessante isso. E ele diz: se vocês se encontrarem em dificuldades, sei bem o que vocês sentem. Eu já vivi isso. O Papa como se fosse o Cristo dizendo, né? Eu e minha mãe e meu pai vivemos isso para dizer também à sua família: vocês não estão sozinhos. Que essa Eucaristia nos ajude a, como a Ana e Simeão, no Evangelho de hoje, se admiraram com a presença de Jesus, por ser quem Ele é, e entenderam que diante dos seus olhos estava a sua salvação. Olhemos ao presépio hoje e também identifiquemos nele o motivo da nossa alegria e da nossa salvação durante todo esse ano que já está para iniciar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.